O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou uma vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e tomando logo o leito saiu. Levantando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Essa passagem, nós podemos aplicar várias coisas nas nossas vidas, né? Porque assim, para o paralítico ele chegar até Jesus, ele precisou de 4 pessoas, né? Para levar até ele. Aí a gente já começa entendendo que Deus, ele dá tudo que a gente precisa para superar nossas limitações, né? Outra coisa que a gente viu aí, que era uma amizade verdadeira e que eles eram determinados, né? Eles sabiam, né, do poder de Jesus, né? Ele sabia quem estava ali, né? E aí algumas coisas que a gente já pode aplicar na nossa vida, né? As pessoas sabem quem está na nossa casa, né? Quem está na nossa vida, né? As nossas atitudes revela Jesus, ou as nossas atitudes elas só revelam Jesus quando a gente está na igreja ou quando a gente está em determinados grupos, em grupos fechados, né? Porque muitas vezes nós falamos mais de Jesus nas nossas atitudes do que em palavras, né? Porque tem muitas pessoas que falam, mas não fazem o que falam, né? E tem pessoas que não ficam falando, mas as suas atitudes por si já falam, né? Em Hebreus 12:11 diz: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A segunda aplicação ter fé não é quando encontramos portas abertas, né? Porque assim a circunstância ali, né? Aquele ambiente, aquela situação não mostrava, não tinha como, não tinha perspectiva de que fosse dar certo, né? De que que eles conseguiriam chegar até Jesus, né? Mas os amigos, eles não olharam para as circunstâncias, né? Eles não descartaram o obstáculo, eles viram que tinha obstáculos, mas eles não desistiram, né? Eles viram uma solução, né? Eles viram que tinha uma solução, né? Será que hoje nós conseguimos crer, né, que Deus ele abre portas
até onde não tem parede, né? Porque naquele caso ali ele abriu o telhado, né? Eu fico pensando, né, trazendo isso, né, para o meu dia a dia, eu fico, porque aqui fala que é um, né, a passagem aqui fala que é um paralítico, né? Mas aí eu fiquei pensando, né, no meu dia a dia, nos pacientes acamados, né? Porque aí eu fiquei pensando, será que era um paralítico, era um paraplégico ou era um tetraplégico, né? Porque assim, um paralítico, se você for pensar, você poderia ter colocado ele numa cadeira de roda, porque a cadeira de roda seria mais fácil de subir, né? Você podia ter içado ela, sei lá, mas a Bíblia fala que ele estava num leito, né? E esses 4 homens conseguiram subir esse leito, né? Pelo telhado, né? Então, assim, eles não viram, eles não olharam para a circunstância nem para os obstáculos, né? A terceira aplicação. A gente tem feito alguém olhar para cima, a gente tem sido inspiração de Deus, né, para que as pessoas olhem para cima. Porque assim, a gente tem que crer que os problemas, eles não são maiores que Deus, né? E que por maior que sejam os problemas, há uma solução, né? E em Filipenses 13:14 diz, né? Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. A gente tem que crer e ser inspiração na vida de outras pessoas, né? Que a gente não fique, seja, né? Tem essa mesma inspiração, né? E perseverança e persistência que esses amigos que estavam com esse paralítico tiveram, né? E aí a gente pode ainda aplicar algumas lições, né? Em Provérbios 18:24 fala, né? O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Ali eles viram naquele paralítico o significado, né? E não a utilidade. Eles entendiam, os amigos entendiam que aquele paralítico, ele tinha um significado, né? Porque o significado que a pessoa tem, ele dura para sempre. A utilidade, ela pode ser passageira, né? A utilidade, ela pode ser, como que eu vou falar? De interesse, né? Tem pessoas que usam as pessoas, né, quando elas precisam, e aí quando elas não precisam, quando elas não têm mais nenhuma utilidade para elas são descartadas, né? Outra segunda aplicação. Eles viram mais solução do que problemas naquele cenário, né? Eles não ignoraram que tinha problema, né? Eles viram que tinha problemas, porque eles poderiam ter falado para aquele paralítico, olha, nós viemos até aqui, você viu que a gente se esforçou, que a gente te trouxe, mas você está vendo o cenário aqui, você está vendo essa multidão, né, que não tem como chegarmos até Jesus, né? Nós fizemos a nossa parte, né? Nós nos esforçamos, mas eles não. Eles viram lá, viram que tinha o problema, não descartaram, mas acharam uma solução, né? Não deixou o desespero, como fala, o desespero tomar conta, né? Daquela situação. Eles viam que Deus tinha uma saída, né? E que a gente também possa ver, né, em cada situação que a gente passar, por maior que ela seja, que Deus tem a solução, né? Às vezes a gente olha para aquele cenário e fala, não tem, né? Não tem como eu resolver isso. Mas a gente tem que olhar para o alvo, né? Olhar para Deus, que é Deus que ele abre portas, né?
ele abre porta, ele abre janela, ele abre telhados, né? Ele é até onde não há, porque quando é o propósito de Deus, ele faz, né? A terceira aplicação, né? O verdadeiro amigo, ele corrige os nossos defeitos, né? E o esforço daqueles quarto amigo para corrigir o defeito tem muito a ver com as atitudes verdadeiras de um amigo, né? O amigo é aquele que te corrige e não aquele que te bajula sabendo que você está errado, né? Ele tá vendo que você está errado, está vendo que aquele erro está te levando para uma ruína, né? Para uma perdição, sei lá, mas ele não te fala, né? O amigo verdadeiro, ele vai te corrigir com amor, é claro, né? Para que você não se afaste, né? O amigo, ele vai falar o que você precisa ouvir. Né? Aí Provérbios 27, 5 fala, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Né? Provérbios 27, 17 também diz, assim como o ferro afia ferro, assim o homem afia o rosto do amigo, né? E assim, assim como o ferro afia o ferro, o amigo, ele afia o amigo, né? Porque quando você anda com o amigo, você passa a conhecer o amigo, né? E aí, de tanto conhecer, você vai saber ajudá-lo, né? Você vai ter a sensibilidade, né? E quem está andando vai confiar no que você está falando, né? E hoje a gente pode contar nos dedos quem são os amigos verdadeiros, né? Porque naquela passagem lá era uma multidão, né? A Bíblia não menciona quanto, mas era uma multidão que você não conseguia nem se achegar naquele local, né? E apenas 4 eram amigos daquele paralítico, né? E hoje não é diferente, né? Hoje a gente tem uma multidão de críticos e de falsos amigos, né? Mas ainda há aqueles que nós podemos contar, né? E o verdadeiro amigo, ele se alegra com o outro amigo, né? E quando a alegria do amigo for a nossa alegria, aí nós teremos um amigo verdadeiro, né? Porque muitas vezes aí nós teremos uma amizade verdadeira, né? Porque é mais fácil a gente ficar consternado com a tristeza do outro do que com a alegria, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando vê a alegria do outro, sente inveja, né? Queria estar lá no outro lado, né? Fala assim, eu é que deveria estar lá naquele lugar, não, né? E não eu, né? E de se alegrar com o amigo, de se entristecer é mais fácil, mas que a gente possa se alegrar verdadeiramente com todas os momentos do amigo, né? Principalmente as alegrias, né? Em Provérbios 17, 7 fala que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão, né? Que nós possamos também ser um ombro, né? Um ombro amigo, né? E aí a gente tem ainda uma quinta lição aqui que fala, né? Ninguém tirava o propósito do coração daqueles 4 homens, né? Qual era o propósito daqueles 4 homens? Que aquele homem, ele chegou carregado, mas que ele sairia dali andando pela fé, né? Os irmãos, aqueles 4 amigos, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles não eram um achismo, né? Era uma certeza, porque todo aquele esforço que eles fizeram, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles tinham certeza que aquele paralítico, ele ia ali carregado, mas que ele sairia dali, que ele ia andando ali, né? E quando Deus, ele tem um propósito, né? Quando o propósito de Deus está no coração do homem, ninguém tira, né? Isaías 26, 3 fala, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque ele confia em ti. E aqueles amigos, eles confiavam em Jesus. Que nós possamos também aqui a sexta lição. As mãos, que nós possamos ser mãos estendidas, né? E não dedos apontados, né? Porque hoje é difícil a gente achar uma mão que estenda pra gente, mas dedos apontados são muitos, né? Que se o mundo seria muito melhor se tivesse mais mão estendida do que dedos apontados, né? E que nós não só tenhamos mãos estendidas para nós, mas que nós possamos também ser mãos estendidas às outras pessoas, né? Que nós possamos estender as mãos e mudar a vida de muitas pessoas, né? Tem uma passagem lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, lá quando o Paulo foi julgado, né? Ele falou lá que no dia do julgamento dele não apareceu ninguém, né? Não apareceu um amigo para defender ele, né? E aí ele mandou uma carta, né? Umas exortações lá para umas pessoas que tinham andado com ele. Ele mandou uma carta, né? Para Timóteo, falando para Timóteo que estava chegando o dia, né? Que ele pressentia a morte dele, pedindo para que Timóteo fosse ter com ele, né? Mas que era para ele ir logo, não era para ele esperar muito tempo, não era para ele esperar passar, acho que o inverno, porque senão não ia dar tempo. E o tempo da gente estender a mão por mão é hoje, não é amanhã, né? Porque hoje a gente se ocupa com muitas coisas, né? Eu tive 2 experiências, né? Uma ruim e uma boa. As 2 pessoas estavam com a mesma patologia. Eu tinha uma amiga que estava numa fase terminal de um câncer, e essa amiga eu conheci no meu primeiro emprego. E aí a gente se afastou, ficou muitos anos afastada, e aí eu encontrei ela no Facebook, mandei uma mensagem, e a gente marcou um café, eu fui lá, passei a tarde com ela, e ela me contou que ela tinha tido um câncer de mama, tal, e que ela estava em tratamento. E aí a gente ficou mantendo contato. Um mês depois ela me mandou uma mensagem: olha, nesse controle que eu faço trimestral, eu descobri que o câncer voltou. E aí ela fez um tratamento, tudo. Depois ela marcou um encontro com todas as colegas que tinham trabalhado junto, algumas foram, outras não. A gente foi, nos encontramos numa padaria, tudo. E aí, por fim, ela internou, né? Internou já em fase terminal, e ela mandava os áudios lá no grupo, e eu, né, conhecendo a situação, eu sabia que estava próximo, né, o dia dela ir. E aí eu tinha me programado, ela estava internada no hospital lá em São Paulo, lá no Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu tinha me programado para ir visitá-la. Só que no dia eu fiquei com preguiça, eu fiquei cansada, acho que estava frio, que era no mês de junho. Eu falei, era uma quinta-feira que eu tinha me programado, eu vou ir amanhã visitá-la. Aí eu falei, não, né, eu não vou hoje não, eu vou semana que vem. E aí quando foi sábado de manhã eu acordei com a notícia que ela tinha morrido, né? Eu poderia ter ido lá e dado um abraço nela, né? Mas eu não fui, né? E aí a outra experiência de uma outra pessoa que estava também numa fase terminal. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: faça os doces do casamento dela, mas faça os doces finos, não faça qualquer doce, né? Faça o seu melhor. E eu fiz o que eu tinha de melhor, né? O que eu tinha de mais caro que eu fiz. Comprei as melhores formas e fiz. Ficou bem lindo a mesa dela, porque o Espírito Santo falou: alegre os últimos dias dela. E aí eu fiz, né? Eu acho que foi no sábado, a festa dela, a mesa dela ficou linda. No domingo ela foi internada, e aí Deus recolheu ela,
daquela internação. Então, o dia que a gente tem para fazer, porque assim, quando a gente vai num velório, é o lugar que tem mais elogios no velório. Só que a pessoa que está ali, ela não está mais ouvindo, né? Por que a gente não manda a mensagem para o amigo, fala para o amigo que o ama, que ele é importante, que ele faz diferença na vida dele? Não, a gente não fala para o amigo enquanto está vivo. Aí quando morre, a gente acha tempo para ir no velório, e aí quando chega lá, a gente gasta com flores, né? Uma flor que ele não vai ver, aquelas flores ali vai ver os familiares. Então, às vezes você não manda um buquê, mas você vai lá e leva, paga aquela, até muito mais caro, né? Porque lá eles enfiam a faca, e no dia a dia você não manda, né? Então, que a gente tenha essa sensibilidade de falar para o amigo hoje, de ligar para o amigo hoje, de mandar a mensagem hoje, de falar que ele é importante hoje, não é amanhã, porque o amanhã ele pode não chegar, né? O que a gente tem controle, o que a gente pode fazer é hoje. Amanhã a gente não tem mais tempo, né? E para concluir, que a gente possa, né, ser o amigo que coloca o outro para cima, né? Que faça Jesus, que faça o amigo olhar para cima, né? Que a gente não... porque nos momentos difíceis da nossa vida, que a gente possa ter um amigo para estar com a gente, né? Isaías 41:6 fala: a um outro ajuda, ao seu companheiro diz, esforça-te, nada está perdido, Deus está contigo. Levanta o amigo com palavras. Né? E aí tem aqui a quinta lição, que esses amigos passaram, né? Que o amigo do amigo, o melhor amigo, Jesus, né? Porque assim, além dele ser curado, eles ainda foi apresentado para o amigo, né? Que é o nosso melhor amigo, que é Jesus, né? E Jesus, ele é o amigo certo nas horas mais incertas que a gente tem, né? Nas horas mais incertas que a gente tem, Jesus, ele está ali conosco, né? Que a gente possa ser que nem esses paralíticos, que levaram o amigo para conhecer o melhor amigo, né? O amigo das horas incertas, né? De todas as horas, né? Ele foi buscar uma bênção e recebeu duas, né? Porque ele entrou carregado, saiu andando, né? Ele saiu curado e ele ainda saiu perdoado, né? Ele ainda foi perdoado dos pecados, porque a cura física, ela resolvia o problema da vida, né? Da vida dele, mas a salvação resolvia o problema, a cura da alma, a cura para a eternidade, né? Aquela cura física ali, resolvia ali enquanto ele estivesse vivo, né? Enquanto ele estava vivo. Mas a hora que ele morresse, se ele não tivesse a cura da alma, nada teria servido. A cura física serviu para quê? Para ele ter mais um pouco de conforto, né? Para ele não depender mais de ninguém, para ele ter a liberdade, né? De andar, né? Mas a da alma, essa não tem preço, né? Porque a eternidade, ela não tem preço, né? Em Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Né? Que assim como esses paralíticos, né? Esses 4 amigos que levaram esse paralítico a Jesus, que nós possamos levar pessoas, né, através das nossas orações a Cristo, né? O milagre que Jesus operou naquele paralítico foi através de 4 amigos, né? Que a gente não desista
de orar por alguém ou por situação, né? Situações que estejam difíceis, né? Que a gente não desista, porque assim como aquele paralítico conseguiu a cura e a salvação, que muitos possam conseguir, né? A salvação através das nossas orações, né? Que a gente não desista, porque às vezes a gente tem situações que a gente fala, a gente não vai conseguir, e a gente olha para as muralhas, né? Para as dificuldades, e a gente acaba desistindo, né? Que a gente possa ser que nem esses 4 amigos, que esse paralítico encontrou. E façamos, né? O ide, né? Pregai a palavra de Deus, né? Essa era a meditação que eu tinha para hoje.